Quando falamos de tempo, o que vem primeiro na sua mente? Quando a gente fala de tempo, o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, na maioria, né? A maioria vai trazer para nós tempo igual a dinheiro, porque Uhum. isso foi um chip implantado na cabeça das Foi. pessoas, É um né? é um condicionamento mental. É um condicionamento. Então, essa história, né? O Arguelli sempre fazia muitos experimentos, né? Esses são os experimentos que ele pedia para a gente estar fazendo também, que é quando você fala de tempo, normalmente as pessoas vão dizer, né? Tempo igual a dinheiro. Porque quando a gente vendeu o nosso tempo por dinheiro, a gente entregou para o sistema aquilo que tem de mais valioso no ser humano, que é a sua criatividade, que é a Uhum. terceira coisa que mais traz dinheiro no planeta, né? Tirando aí algumas coisas que estão antes, como drogas, bebidas e armas, essas coisas todas, né? A criatividade é aquilo que o ser humano tem de mais valioso. Porque se cada um de nós é uma unidade dentro da totalidade, a gente tem um poder de criação gigantesco. E quem nos controlava, ou quem, né, eu falo que controlava porque não controla mais. Controla se a gente estiver muito vinculado a isso, né? A gente tiver muitos contratos, né, para a gente poder quebrar. Então, quando você vende o seu tempo, ou seja, você entrega a sua criatividade para o sistema, você começa a matar o seu maior potencial, que é o potencial humano. E isso não tem dinheiro que pague isso. Quem é dono do seu tempo é dono da sua mente. Isso é uma reflexão profunda para as pessoas que estão assistindo a gente trazer. Quem é dono do seu tempo é dono da sua mente. Exato. Eu sempre digo que essa questão da pessoa não entender sobre o tempo, inclusive, existe também, além da ideia de que tempo é dinheiro, tem a ideia também de que o tempo passa. E o tempo não passa, ele é estático. Ou somos nós que passamos pelo tempo. Né? O tempo é como uma estrada, como uma rodovia, e você caminha pela estrada. Você pode ir devagar, pode ir mais rápido, pode correr, pode pegar um carro, ir em alta velocidade. Então, é isso que as pessoas fazem. Tem umas que vão muito lentamente pela vida, outros vão muito mais rápido, e assim por diante. O tempo é elástico, e a pessoa, quando não entende isso, ela fica cada vez mais prisioneira do tempo. Ou seja, de uma matrix que foi criada aqui para se acreditar que o tempo é dinheiro, né. A outra coisa é que o indivíduo que se dedica à meditação, por exemplo, quando você está fazendo ali meditação, como a gente fez agora um pouquinho, você não vê o tempo passar. Porque não a nossa percepção não se dá conta disso, porque você entra no não tempo. E a outra coisa é quando você está, eu gosto de pintar quadros, né, fazer pinturas a óleo em tela, né, tem um monte, né. Então, quando você está pintando, você concentra todo o seu ser, sua atenção ali, não fica com ideias mirabolantes de outras coisas, você fica se concentrando naquilo, ou então numa leitura, ou então fazendo alguma coisa que ama, que gosta, o tempo para. Agora, se você está ansioso, se, 1 minuto é muito diferente para aquele que está pendurado na beira do prédio, quase caindo, do nosso minuto do cotidiano. Aquele que está lá, 1 minuto vai parecer 1 ano. Então, é por isso que é extremamente importante esse sincronário do tempo para começar a trazer a mente das pessoas para a realidade e escapar desta dominação que foi colocada na mente das pessoas em relação ao tempo. E quando você liberta a pessoa da escravidão do tempo, ela liberta o coração dela, né? Liberta a mente dela. O que você acha disso? Bom, primeira coisa, né, que na verdade é assim, né, a gente tem uma coisa que nós nunca estudamos, que é o epitágono da mente.
E quando você traz, né, você traz como o não tempo, o 7, ele é o fator oculto, sincronizador do tempo, que é o não tempo. Então, no centro da mente está o não tempo. É no centro da mente que está o não tempo. Uhum. O tempo, ele é quadridimensional, ele é a quarta dimensão. Uhum. Então, a gente vai precisar aprender sobre a matemática da quarta dimensão. Então, a quarta dimensão, ela é totalmente matemática. Então, o número, ele é auto-organizador e ele é autoexistente. Então, a gente diz assim, é porque tem 13 e 20. Então, tem a proporção. Entre o 13 e o 20 está o 7. E o que o Argüelles, durante todo o processo dele, fez? Que nem muitas pessoas já trouxeram isso antes. Só que quem conseguiu sair do mistério do 7, quem conseguiu desdobrar isso para o lado de fora, em forma de ciência, ele conseguiu perceber isso. Que o 7 era o organizador do tempo, né? Que era o heptágono da mente. Então, a gente precisa entender como é que a mente funciona. Então, por que acontece? O nosso corpo biológico, ele tem um tempo. E a nossa mente tem outro tempo. Então, se Uhum. eu não consigo entender essa matemática do tempo, o que aconteceu? Quando a gente coloca a mente para girar junto com o corpo orgânico, a gente desregula todos os nossos ciclos, né? Então, o tempo, por ser 4 dele, tem uma matemática. Então, a gente precisa aprender a matemática da quarta dimensão para entender o heptágono da mente, para Uhum. entrar no não tempo. Isso é maravilhoso, por isso que ele tem tanto material, né? Por isso que ele colocou tanta ciência em cima disso, porque ele estudou a vida inteira dele, desdobrou isso de várias formas. Inclusive, eu tenho o material dele que foi quando ele trouxe, né? Que é as 28 meditações de Picarquim, né? Onde ele e a Bolonique trouxeram, né? Para mostrar toda como é que ele fez para poder levar para os lugares. Muita gente não sabe, ele andou pelo mundo inteiro para tentar implantar, né? Tanto que é usado esse nome calendário, que é bem confuso para as pessoas. No começo, eles usavam calendário. E isso confundiu muito as pessoas, porque as pessoas misturaram isso com calendário maia, né? Até eu quero também deixar isso claro aqui, porque quando ele trouxe o material, teve muitas coisas na tradução, né? E a questão também, o que é calendário da paz, porque as pessoas confundem. Então, o sincronário de 13 luas e 28 dias é esse movimento mundial. Então, o sincronário das 13 luas e 28 dias, esse movimento está em todos os lugares do planeta. E aí tem alguns movimentos que acabaram usando outros nomes, mas é parte do movimento. Então, é importante saber. Sincronário das 13 luas e 28 dias é o que sincroniza a gente com toda a malha, com todos os praticantes, né? Então, as pessoas começam a misturar um pouco, e acho que isso é bem complicado no começo, porque senão as pessoas acabam levando depois para calendário maia, astrologia maia, os próprios maias, que foram os que, vamos pensar assim, os que receberam, prepararam o terreno. Vamos pensar que os maias prepararam o terreno para que essa consciência estelar descesse. Vamos pensar assim, fica mais fácil. Inclusive, até esse pessoal dos calendários maias tem um pouco de aversão, um pouco. Tem umas histórias que é apropriação cultural, enfim, tem umas coisas aí, como sempre tem umas brigas aí, porque como as pessoas precisam realmente compreender para que serve sincronizar no tempo, né? Juntos no tempo. Tanto que eu tenho um texto aqui que eu acho bem importante, eu vou dar uma lida rápida, que a gente diz assim para as pessoas que estão chegando: bem-vindos ao novo tempo. O sincronário das 13 luas e 28 dias se chama sincronário, porque tem a função de unir sim no tempo cronos, através de uma conta de dias que é profundamente muito mais que um mero registro linear de acontecimentos ou programa para pagar impostos, de programas de pagar impostos e contas no início de cada mês. Calenda é igual a livro de pagamento de impostos. Então, a gente precisa saber que calendário, ele não mede absolutamente nada. O calendário não foi feito para medir nada. Então, se a nossa organização do tempo está em cima de algo que não organiza nada e está regulando a nossa mente, só a gente vê, né? Novembro, quando eu falo novembro, vem de 9, e a gente fala 11. Dezembro, 12, né? Só que é de 10.
É Então a gente 10. começa a perceber que está totalmente fora. Isso criou um caos na mente. Então, Dezembro deveria ser 10 e não, é 12. isso, nossa, é totalmente irregular. Isso não mede nada, né? O sincronário, ele é um instrumento de brilhante simplicidade, é extremamente simples, que serve para reformular a mente mecanizada do ser humano atual para uma percepção holística e cósmica da realidade. Então, assim, se as pessoas quiserem mudar a percepção do mundo, precisa mudar a percepção, a forma de ver o tempo. Então, não dá para ver o mundo de outra forma se eu estou vendo o tempo com uma distorção, porque o calendário deixou uma distorção na mente. Então, eu não consigo ver solução para os problemas. É só ver as pessoas. O Arguelles, na primeira meditação de Picarquim, ele fala isso, né? Ele fala assim: primeiro se cria todo um cenário catastrófico para depois tentar arrumar uma solução. Nós viemos naturalmente harmônicos, então era para a gente tá muito mais evoluídos. A nossa mente, naturalmente, ela é harmônica, ela não é desarmônica. E olha o que aconteceu, a gente criou uma desarmonia muito forte e agora a gente está correndo atrás, literalmente, do rabo, porque a gente perdeu a sincronização. Então, 1320 é um sincronizador cósmico, isso é o tempo galáctico, isso não é o tempo da Terra. Isso é um tempo que regula todos os ciclos de cima para baixo. Nós viemos de cima. Então, não faz menor sentido quem veio de cima tá organizado pela bagunça de baixo, né? Não faz menor sentido. Verdade. Então, ele diz assim, a primeira coisa que as pessoas falam assim, por onde a gente começa? Primeira coisa, mudar do calendário gregoriano para o sincronário de 13 luas e 28 dias. Primeiro, porque isso vai respeitar os ciclos de tempo. Nós somos informados pelos ciclos de tempo. Então, o Sol, ele informa, a luz que ultrapassa nossos olhos, informa a nossa percepção da realidade. Então, isso é captado pelos polos magnéticos do planeta, isso é ciência, né? Que as pessoas acham assim, por onde entra a luz, por onde chega, como é que ela regula? A gente tem uma glândula, que é a pineal, que é regulada por ciclos de tempo. Olha que forte. E aí a gente tá, que nem como eu digo sempre, barata em dia de mudança, né? Sabe? Correndo para um lado e para o outro e não consegue entender. O ser humano foi o único que se afastou dos ciclos naturais de tempo. Então, a gente está fora do tempo da biosfera, que é 360 dias no ciclo do calendário AB. Isso que você está aí atrás, chamado de calendário, a gente tem um calendário AB, que são ciclos de 20 dias. Então, entre aspas, a gente não teria meses, a gente teria 20, né, 18 ciclos, porque a gente tem 20 vezes 18, vai dar 360, que é uma roda completa, né? E isso vai dar para nós depois mais 4 dias fora, que é o que a gente conta como o IEB, que é um final de ciclo, e depois um dia fora do tempo, que vai dar, é uma conta, né? Que você falou para mim que leu o Fator Maia, você estava com o Fator Maia aí, que o Arguelles assinou até para você, né? Então, eu sugiro que as pessoas entendam que a matemática, ela sempre foi e sempre será vigesimal. Então, isso nós temos um pequeno problema já matemático na escola, nos cálculos, porque a matemática do tempo, ela é vigesimal. Nós estamos gravados nos 10 dedos da mão e dos pés. Fala que assim, o nosso ólon humano tem todo o mapa cósmico. Nosso corpo humano, ele foi gravado cosmicamente. Então, tudo que a gente tem, as 3 articulações principais, os 20 dedos das mãos e dos pés. E o que aconteceu com essa matemática de 1 a 10, por exemplo? Só um lado do cérebro funciona. Que loucura isso. É Né? verdade. Então, isso deixou a gente meio que pela metade. Então, parece que está sempre faltando alguma coisa. Quando as pessoas começam a fazer as práticas galácticas, parece que junta peças, assim, a gente não fica mais com peças soltas no campo, as coisas começam a se juntar. Eu falo que quando chegou isso para mim, Ergon, foi assim, sabe, tudo aquilo que estava meio fora de lugar, parece que as peças foram sincronizando, se encaixando. Eu falo que isso aqui é que nem uma cola galáctica. A hora que chega na sua vida, você fala, nossa, porque não fica mais essas dúvidas no campo, sabe? Porque eu sinto que
o calendário gregoriano deixou um buraco. Sabe o que é um buraco? Um buraco. Então as pessoas ficam meio que pega Fez aquela um pombo. informação e depois inventa uma coisa no meio do caminho, assim, aí fica um monte de coxa de retalhos de conhecimento, sabe? É o que eu sinto, né? Ele ainda por cima, ele cria esse hiato aí do que você citou agora, entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Então, toda a cultura moderna e toda a cultura antiga que foi feita para a Terra, para a humanidade, é para estimular o lado esquerdo do cérebro, que é material. Então, Isso o lado direito perdeu esse contato cósmico, e aí fica todo mundo preso aqui na Terra. Então, as percepções extrasensoriais dos outros sentidos, além dos 5 sentidos, ficam embutidas, é, fechadas. e a gente tem uma sobrecarga sensorial, né? Então, todos nós somos paranormais de natureza, somos médiums de natureza. Eu sou médium do meu corpo, né? Porque a gente não Uhum. precisa dessa, como é que fala? Buscar coisas fora, porque a gente tem essa coisa. Então, quando a gente começa, uma das funções da lei do tempo, né, é ajudar a organizar os dois lados, os dois hemisférios, e a gente ativar o corpo caloso. O grande segredo da lei do tempo são 7 dias na semana. Porque o que acontece? Quando você segue segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né, que é como está configurado a semana gregoriana, ela não tem movimento. Porque esse tempo ele gera um movimento cósmico, que é o movimento sintrópico. Nós somos naturalmente sintropiados. Vamos pensar assim: a gente evolui com os ciclos de tempo. A gente evolui com os ciclos de tempo. É natural isso, né? E a gente Uhum. parece aqui nesse momento da transição planetária que a gente está vendo um filme repetido, Uhum. né? Verdade. Parece que a gente está vendo um filme repetido, porque e aí a gente fica o tempo inteiro vendo filme repetido. E aí a pessoa tem medo daquilo que é realmente o próximo passo. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.